Vamos iniciar a leitura do livro de Santo Agostinho, o Sermão da Montanha. Capítulo 1. O Sermão do Senhor fornece o modelo perfeito da vida cristã. O sermão que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu sobre a montanha, tal qual o lemos no Evangelho segundo Mateus, a quem considerá-lo com piedade e prudência oferecerá, assim me parece, o modelo perfeito da vida cristã, no que diz respeito aos melhores costumes. Não afirmamos isso de modo temerário, mas chegamos a essa conclusão a partir das palavras do mesmo Senhor. Com efeito, conclui seu sermão do modo tal que deixa claro que todas as coisas nele prescritas dizem respeito à condução da vida. Diz ele: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem louco que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios e sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, do 24 ao 27. Como não dissesse simplesmente os que ouvem minhas palavras, mas especificou: os que ouvem estas minhas palavras. Deu a entender, penso eu, que essas palavras que proferiu sobre a montanha moldam tão perfeitamente a vida dos que desejam viver segundo elas que, com razão, estes podem ser comparados aos que edificam sobre a rocha. Digo isso para que fique claro que este sermão é perfeito no tocante aos mandamentos que devem moldar a vida cristã. Contudo, trataremos mais cuidadosamente dessa questão no seu devido lugar. O que significa montanha? Eis como o sermão começou. Vendo Jesus aquela multidão, subiu a uma montanha e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo sua boca, os ensinava dizendo, etc. Mateus 5, do 1 ao 2. Se nos perguntamos o que significa montanha, podemos interpretá-la como os maiores preceitos de justiça, pois os menores preceitos já haviam sido dados aos judeus. Um só e o mesmo Deus, por meio de santos, profetas e servos, segundo uma disposição temporal ordenadíssima, deu preceitos menores ao povo que ainda estava preso ao temor, e por meio do Filho deu preceitos maiores ao povo que deveria ser libertado pela caridade. Como, porém, preceitos menores são dados aos homens menores e preceitos maiores aos maiores, só poderia dar esse remédio ao gênero humano aquele que conhece o tempo oportuno de se aplicar este ou aquele remédio. Não devemos nos espantar de que um só Deus, que criou tanto o céu como a terra, ora dê preceitos maiores em vista do reino dos céus, ora dê preceitos menores em vista do reino da terra. A justiça maior é a assinalada pelo profeta. A tua justiça é como os montes de Deus. Salmo 35, 7. Isso deixa claro que há um só mestre, capaz de ensinar tamanhas coisas sobre o monte. Ora, ele ensina sentado, o que é próprio da dignidade do mestre. Os discípulos se aproximam dele para que fiquem corporalmente próximos ao ouvir suas palavras. Estes, que já eram espiritualmente próximos por cumprirem os mandamentos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, etc. Este circunlóquio, abrindo a sua boca, talvez indique que seu sermão será mais longo do que o costumeiro. Ou então, abrir a sua boca significa que aquele que costumava abrir a boca dos profetas na antiga lei
há de abrir ele mesmo a sua própria boca aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 3. Que diz então? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Lemos o seguinte: sobre o desejo de bens temporais, tudo é vaidade e presunção de espírito. Eclesiastes 1,14. Presunção de espírito significa audácia e soberba. Popularmente disse que os soberbos têm espíritos grandes. E com razão, porque vento também é chamado de espírito. O fogo, o granizo, a neve, o espírito das tempestades. Salmo 148:8. Quem ignora que os soberbos são chamados de inflados, como que repletos de vento? Daí dizer o apóstolo: a ciência incha, mas a caridade edifica. 1 Coríntios 8:1. Razão porque entendemos corretamente os pobres de espírito como os humildes e tementes a Deus, isto é, que não têm um espírito entumecido. Se queremos chegar a suma sabedoria, as bem-aventuranças não poderiam começar de outro modo, pois o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eclesiastes 1:16. E em sentido contrário, o princípio de todo pecado é a soberba. Eclesiastes 10:15. Portanto, os soberbos almejam e amam o reino da terra, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.